Olá, amigos, estamos aqui na fronteira do Brasil com a Venezuela, na cidade de Pacaraima, exatamente aqui na divisa física, para falar um pouquinho para vocês sobre a lei de imigração brasileira. Ano passado, o Jair Bolsonaro criticou muito, eu também, essa proposta que estava tramitando no Congresso Nacional, e hoje em dia, após a sua aprovação, a gente consegue ver os seus efeitos práticos, maléficos, aqui na ponta. Primeiro efeito, a autoridade que trabalha aqui na fronteira para o Brasil, ela não tem qualquer poder para conseguir brecar uma migração, uma entrada no território nacional. Ele é obrigado a aceitar todo mundo, bastando que a pessoa se diga auto-refugiada. Segundo ponto, é uma lei que dá benefícios assistencialistas aos estrangeiros, como se nós brasileiros tivéssemos a obrigação de ser provedores do mundo inteiro. Então, quando o estrangeiro chega no Brasil, ele recebe alguns benefícios assistencialistas, algumas bolsas. Não tem a menor necessidade dele ter que previamente ter contribuído para receber esse tipo de benefício. Então, o que está acontecendo aqui em Pacaraima? O pessoal sai da Venezuela, entra aqui para ter o filho, só para que o filho nasça brasileiro e passa a ter direito ao Bolsa Família. Então é um atrativo para que essas pessoas venham para cá. Não que elas não sejam bem-vindas, elas são bem-vindas, mas a gente também tem aqui muito brasileiro passando necessidade e que o cobertor é muito curto. Então é olhar com mais carinho ao brasileiro. Depois que a gente resolver o problema dos brasileiros, aí a gente pode começar a ter mais condições de resolver o problema dos nossos vizinhos. Só para finalizar, ontem visitamos uma UTI neonatal. Dos 46 recém-nascidos que estavam lá sendo assistidos, 40 eram venezuelanos. Uma autoridade local aqui de Pacaraima também disse que tem sala de aula com 37 alunos, onde 30 são venezuelanos. E o brasileiro, onde é que fica nisso tudo? Então é mais ou menos por aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Há mais ou menos um ano, eu vim aqui em Roraima também, visitei Boa Vista e Pacaraima. De lá para cá, em Pacaraima, as coisas mudaram muito. Primeiro, porque existe um fluxo muito maior de venezuelanos. As ruas que antes pareciam de uma cidade pacata, agora parece até a 25 de março, ou um centro movimentado de uma grande cidade. É uma rua com muitas pessoas, muitos venezuelanos comprando comida, carregando mantimento na cabeça para tentar retornar para a Venezuela. Na data específica de hoje, os venezuelanos fecharam a fronteira, então na verdade a brasileira estava aberta, mas só saía da Venezuela para o Brasil quem tivesse autorização da Guarda Nacional Bolivariana. E além disso, a gente também visitou a prefeitura e um hospital local. Esse hospital já praticamente com quase nenhum suporte, uma situação muito calamitosa. E a gente tira como exemplo o hospital que a gente visitou ontem, que na UTI neonatal, das 46 vagas, 40 estavam sendo ocupadas por gestantes venezuelanas, filhos de gestantes venezuelanas. Então a situação é calamitosa, ela exige uma atenção especial do governo federal. Acabou de sair mais uma medida provisória autorizando 230 milhões para esse gerenciamento dessa crise humanitária aqui na Venezuela, mas sempre lembramos que a melhor solução para acabar com todos esses problemas é a saída de Maduro do poder, o regresso da democracia e da normalidade na Venezuela, que aí todos os imigrantes que estão aqui certamente vão retornar para sua terra natal e botar um fim nessa crise migratória. Muito obrigado. Estamos aqui na cidade de Pacaraima, fronteira do Brasil com a Venezuela. Estamos recebendo algumas informações, algumas delas não tão precisas, mas que ocorre nesse momento na Venezuela uma tentativa de mudança de poder, já que Guaidó, para nós, é o presidente oficial da Venezuela, mas quem exerce o poder de fato é a narcoditadura de Nicolás Maduro. Vale a pena lembrar que o Brasil, por vezes, financiou essa narcoditadura através de obras com empreiteiras, como, por exemplo, o metrô em Caracas, dinheiro esse que foi para lá através do BNDES e nós nunca vimos de volta aqui. Pelo contrário, o Brasil, inclusive, está pagando essas dívidas pela Venezuela. Dessa maneira, a gente acredita que, espera que a Venezuela esteja vivendo agora um novo momento, que de fato ocorra essa transição da maneira mais democrática possível, mas a gente também sabe que no mundo real, por vezes, é necessário o uso da força, porque é através da força que Maduro se mantém no poder. Com essa transição, se Deus quiser, ocorrendo hoje, a Venezuela vira uma página da sua história
começa a caminhar no sentido de acabar com a fome, acabar com a falta de medicamentos, de retorno à democracia. Mas também cabe a nós lembrar que no mundo real, por vezes, nem sempre aquilo que desejamos acontece. E, em caso de derrota, Maduro vai tentar impor a Juan Guaidó remédios muito amargos. Vale a pena também lembrarmos que os Estados Unidos, através do seu secretário John Bolton e também declarações de Mike Pompeo, já disse que Guaidó está sob a proteção norte-americana. Então vamos aguardar para ter as informações mais precisas, mas aqui na torcida de que Juan Guaidó realmente passe a exercer o poder de fato na Venezuela e a gente caminhe para um regime democrático, não ditatorial. Senhor presidente, no começo da crise, eu tenho certeza, né? Eu tive a oportunidade de algumas vezes lá em Roraima, ou Roraima, né? Como o pessoal fala. Tomei um puxão de orelha uma vez lá que a gente estava falando, lá o pessoal, Roraima! É uma sotaque de carioca. Mas E eu tenho certeza que no começo dessa crise, a população local ela fez o máximo possível para acolher esses venezuelanos que estavam fugindo da fome, da falta de medicamentos, da perseguição política, das mortes, do aumento da criminalidade, enfim, de tudo aquilo proporcionado pela narcoditadura de Maduro. Só que depois de um tempo, é humanamente impossível, salvo engano aqui, em torno de 400 mil habitantes que tem em Boa Vista, em torno de 400, conseguir dar conta de absorver tanta gente chegando. E ainda mais agora, prezado deputado Medeiros, que o Maduro, o que ele faz? Ele pega ônibus com presidiários, chega na fronteira, solta e bota a galera para entrar aqui. Eles já estão acostumados com a vida do crime, não é aí que eles vão tomar jeito. Ou seja, entram no território nacional para delinquir. Então ele está exportando a revolução, dita o bolivarianismo do século XXI, para o território brasileiro. Pois bem, o que eu fico irritado é que mesmo morando em São Paulo e em Brasília, eu vejo as notícias chegando falando o seguinte: aumento da xenofobia, os brasileiros não conseguem acolher os venezuelanos. Eu fico assim, pelo amor de Deus, será que eles esperam que o povo de Roraima bata palmas para as pessoas que estão chegando lá? E muitas das vezes, muitos deles chegam lá e trabalham, mas nem todos conseguem. E por vezes chegam lá e roubam, causam homicídios, espancam comerciantes, aí dá aquele problema todo que teve em Pacaraima recentemente, aí quebra pau, couro come lá com os venezuelanos, tentam expulsar para o lado de lá da fronteira. Então não fazem uma análise séria e um papel importantíssimo que tem a imprensa. Eu já vi alguns documentários, mas muito pouco chega à pauta de um Fantástico ou de um SBT. Eu acho que poderia vir mais, né? Essa é uma crítica que eu faço, que poderia estar mais em foco, porque a situação é muito calamitosa. Quando eu fui lá no passado com o Nicolete, então PRF naquela época, a gente percorreu ali os 200 quilômetros que separam Boa Vista de Pacaraima na fronteira. Esses 200 quilômetros, o que os venezuelanos fazem? Eles não têm lá $10 para comprar a condução, então eles vão caminhando. São 3 dias de caminhada, normalmente só aguenta fazer aquilo dali homens em torno de 20 aos 30 anos, que vêm para o Brasil para trabalhar, para mandar dinheiro para a família. E sempre quando você para com eles e conversa, botei vários vídeos no YouTube, quem tiver a curiosidade estão lá disponíveis, eles falam: a gente está saindo porque a gente já via que ia morrer. Não tem mais gato para comer, eu estava vendo criança comer cachorro de rua, eu não queria que meu filho fosse o próximo. Então eu estou arriscando tudo para atravessar a fronteira para tentar uma vida melhor. Então ali já ultrapassou em muito de questão ideológica. Ali é questão de humanidade mesmo. Eu tenho certeza que se os Estados Unidos, Chile ou qualquer país da Europa estivesse vivendo uma crise semelhante, independentemente do governo ser de direita ou de esquerda, nós estaríamos aqui. É por isso que eu falo, e não generalizo todos da esquerda não, porque tem gente que já critica o governo de Maduro. Antes tarde do que nunca, né? Mas assim, é impressionante, é uma doença mental ainda querer defender esse tipo de coisa. Tem um livro que eu virei fã dele, do Leonardo Coutinho. Ele escreveu um livro, Hugo Chávez, O Espectro. Quem lê esse livro, e ele é curtinho, tem 150, 60 páginas, ele narra ali todo o envolvimento do regime de Chávez e Maduro com o terrorismo do Hezbollah, com o narcotráfico das Farc e tudo que há de pior no mundo. Então engana-se o brasileiro que acha que aqui no Brasil a gente não tem terrorismo. Está na hora de se atualizar um pouquinho, porque é um problema muito sério. E delegado Pablo, Vossa Excelência é delegado federal, com certeza tem noção do que eu vou falar aqui agora. Outro dia, fui viajar, passei por Guarulhos.
Aí veio uma funcionária de uma companhia aérea, não vem ao caso falar com a companhia aérea, mas ela falou o seguinte: Eduardo, a gente está tendo um problema aqui em Guarulhos que às vezes chegam aviões com dezenas de pessoas, normalmente voos vindos da África, poderiam vir de qualquer lugar do mundo, mas normalmente estão vindo da África, e as pessoas já chegam aqui só falando, não sabe falar nada em português, só sabe falar auto-refugiado, e tem a petição de auto-refúgio no smartphone dele. Já chega com o smartphone, com a petição de auto-refúgio. E chega, ela falou que teve um voo que chegou com mais de 30 pessoas nessa situação. Ou seja, isso daí é reflexo do que nós aqui aprovamos ano passado, a contrário senso do Conselho da Consultoria da Casa, daquela nossa nova lei de imigração, que no papel é muito legal, é muito bonzinho, vamos receber todo mundo, só que está chegando uma quantidade de pessoas numa questão desordenada. Eu não sou contra a imigração, não. Eu sou descendente de italiano. Se eu for contra a imigração, eu sou suicida. Todos nós aqui, se olharmos para a cara de cada um aqui, um vai ter cara de árabe, um cara de europeu, outro cara de africano e cada um de uma parte do mundo. Agora, será que a gente tem segurança para, por exemplo, mover a embaixada do Brasil para Jerusalém com a tranquilidade de que as nossas fronteiras são controladas? Quais são os países da Europa que têm os melhores índices de criminalidade? Eu respondo: são aqueles que melhor controlam as suas fronteiras. É só citar um dado. Veja a França. País muito semelhante a nós, muito benevolente, e que tem um recorde de atentados terroristas lá. Por quê? Porque o terrorista é igual ao criminoso. Ele só respeita o que ele teme. Então são questões que estão lado a lado. Além disso, prezado Medeiros, eu não sabia, tinha uma plaquinha do BNDES lá em uma das obras, quando o senhor visitou lá a Venezuela. Era um outdoor. Era um outdoor? Pois bem, me permita aqui ler 2 parágrafos de uma matéria muito interessante do jornal A Gazeta do Povo. São 2 parágrafos só. Venezuela, Cuba e Moçambique somam 1,7 bilhão em dívidas atrasadas com o BNDES. Financiamentos têm garantia do Tesouro Nacional, leia-se, dinheiro nosso aqui do contribuinte. E a conta poderá ficar em Brasília. O projeto de orçamento de 2019 já prevê 1 bilhão e 400 milhões de gastos para cobrir esses calotes. Ano passado nós votamos aqui e tivemos que votar favoravelmente a cobrir essas dívidas, porque senão o Brasil poderia ser sancionado de uma maneira ainda pior. Ou seja, vamos ver quem é que autorizou o empréstimo do BNDES 2016, 2017 ou 2018, muito depois de começar essa crise migratória, porque é uma pessoa totalmente sem noção para autorizar que o nosso dinheiro seja não emprestado, né, mas doado para esses países. O Brasil financiou essas ditaduras, e eu já concluo já, presidente, financiou essas ditaduras ao redor aqui da América Latina com dinheiro do contribuinte brasileiro. Quando eu fui no Chile, quando eu fui na Colômbia, já recebi gente da Bolívia aqui, eles são doidos só para quê? Para ter informações. Porque eles sabem que isso não foi uma atitude unilateral do Brasil. Isso daí foi um conluio criminoso entre a quadrilha que governava o Brasil e as quadrilhas que governavam outros países, como, por exemplo, o da Venezuela. E aqui, finalizando, senhor presidente, de acordo com o general Girão, de fato, a segurança alimentar é algo a ser visto ali. Porque até isso a narcoditadura do Maduro conseguiu. Criou a figura do traficante de alimento. Lá tudo é tão controlado que até a alimentação é controlada. E a maioria dos venezuelanos, primeiro, eles emagrecem porque não tem alimento para todo mundo, e segundo, eles usam a fome como uma política de Estado. Copiaram o regime político cubano. Então, para você receber alimentação, o que você tem que ter? Tem que ter a tarjeta de la pátria, uma espécie de cartão, bolsa, alguma coisa. E você só recebe a alimentação do governo se tiver essa caderneta. Para estar com essa caderneta em dia, você tem que votar a favor do governo. Lá não existe sigilo de votação. Você tem que participar das manifestações a favor do governo. E assim ele vai criando um ambiente político para dizer que tem pessoas que são a favor do Maduro. Não tem. Tem reféns à sua disposição. E junto com o alimento, a questão energética, que há muito a gente fala, que Roraima não é interligado ao sistema elétrico junto com o restante do Brasil. E não se surpreendam, eu acredito que, muito provavelmente, a situação energética lá vai ficar pior. Já falam que, às vezes, o governo venezuelano ele liga e desliga lá a transmissão de energia para Roraima,
Então, quando ele desliga, as termoelétricas têm que funcionar a todo vapor. E é engraçado, né, senador Medeiros, que nessa hora os ambientalistas não reclamam. A termoelétrica poluindo pra caramba e eles não falam nada. O Linhão não pode construir. Não pode construir um Linhão, porque o pessoal ali que manda, a gente sabe quem é. Mas se Deus quiser, junto com as Forças Armadas, a gente vai construir esse Linhão. Está 40 dias sem energia. Não tem mais energia. Está 40 dias sem energia da Venezuela. Então, que já é uma energia 100%. De ruim qualidade. Aquela que vai e volta, queima a sua geladeira, queima a sua televisão e você fica com ninguém para reclamar. Então, senhor presidente, eu agradeço a iniciativa de Vossa Excelência de trazer aqui essa comissão e pode contar com a disposição de todos nós para resolver esse problema, que não é da Venezuela, é de toda a região. Cuba é um câncer na região, exporta esse tipo de regime, mandou para o Brasil aqui, graças a Deus nós tivemos o impeachment. Depois mandou para a Venezuela, sugou a Venezuela e agora está começando a sugar o México. Eu não tenho papas na língua e falo, o presidente Obrador do México, em janeiro, no seu primeiro mês de mandato, sabe o que ele fez? Já fez um contrato com os médicos cubanos. Na Venezuela é contrato com médico, é contrato com atleta, é contrato com professor e lá tem mais de 50 mil cubanos que fazem Maduro de fantoche. Para tirar agora é um problema. Aí eu falo que vai ser preciso uso da força, o pessoal fica, quer declarar guerra, Eduardo Bolsonaro contraria as Forças Armadas. O Brasil é um país pacífico, mas também a gente não pode ficar olhando o nosso vizinho ali morrendo de fome, emagrecendo e ficar de braço cruzado, achando que o problema é deles, que não é. Estamos vendo aqui prostituição à luz do dia, crise alimentar, problema na energia, fora o aumento da criminalidade em Roraima. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigado por ter me permitido a fala.